Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou da WX Soluções. Vou apresentar um exemplo aí que faz a parte de leitura da data e hora, né, do servidor, tanto do HFSQL como do servidor da internet, e atualiza a data e hora aqui do reloginho do Windows. Tá? Então a tela, a interface tem essa característica aqui. Tá? Então uma tela tem uma imagem aqui, um campo EDT cidade e aqui um campo EDT HFSQL, que é o nome do servidor. A data e hora que está no relógio do computador, a data e hora que está lá no HFSQL e a data e hora que está na internet. Esse aqui atualiza pela data e hora do servidor e esse botão aqui atualiza pela data oficial. E aqui ele mostra um gráfico de uso do HD do servidor. É importante para saber se o HD não está cheio e você ser avisado antes que dê algum problema, né? Então você pode fazer uma continha aí de menos ali, saber quanto que está, uma porcentagem de quanto que está faltando para completar o HD. Tá? Assim evita algum impasse aí de estar com o HD cheio e não poder mais gravar dados. Bom, aqui análise tem uma tabela, tá? Config. E aqui nós criamos em Story Procedures algumas procedures, né? Criamos aqui dentro da análise, dentro da programação do banco de dados, onde tem as tabelas, né? A gente veio aqui em Procedures e a gente criou esse set server procedures, onde nós temos aqui, ó, Story Procedures Server Datetime. Então ele criou esse nomezinho, tá? E a gente fez simplesmente isso aqui, né? Então colocamos datetime, né? A variável data hora is datetime com datesys mais timesys retorna a data hora do servidor do banco, tá? Então isso aí vai ser executado lá no servidor. Esse outro comando aqui, ele verifica o espaço livre do HD. Você vai passar lá a unidade C dois pontos ou D dois pontos, né? A unidade que for do servidor, onde está o banco de dados, e ele vai dar o espaço livre. Mesma coisa para o espaço total, né? Então aqui ele vai passar a unidade, né? Vai usar o fdrive_info, né? E vai dar o total de espaço. Vamos dividir por 1024 duas vezes para dar o valor, né, de quanto que tem disponível no C2 pontos. E o serial number ele dá o número do HD, né? Você vai passar a unidade e ele vai retornar o número do HD pelo fdrive_info. Note que o fdrive_info foi usado em várias funções, tanto nessa aqui do espaço total como do espaço livre, tá? O datetime daí não, que é apenas o datesys que foi executado. Então isso aqui é executado lá no servidor, tá? E aí quando você salva, né, a tua análise, né, você sai dela, né, ele vai fazer a sincronia dos dados, né? Deixa eu fazer aqui, forçar uma sincronia. Só vou clicar e vou dar umas setinhas aqui para o lado. Ó, ele já percebeu o SM que eu desloquei para cá a caixinha. E agora eu vou fechar. Então saiu salvando, né? Como não teve mudança, né? Tá tudo ok. Quando você abre aqui o projeto no global, ele tem aqui as linhas básicas, né, de modificação de estrutura, criação se não existe e abertura da conexão. Tá? Na janelinha, né, criada, ele ao abrir, ele vai fazer o quê? Então, ao abrir a janela, ele tem essa variável global, nós vamos usar para frente, e daí na abertura, ele tem aqui que ele vai buscar a data e hora de Curitiba, né? Vai jogar para a variável que está na tela e vai executar esse verifica datas. Esse verifica datas está aqui, ó, né? Dentro das procedures locais. Ele vai vir aqui, vai chegar a Curitiba, né? Vai pegar a data do computador, vai alimentar aquele primeiro campo, e daí aqui ele vai fazer, ó, select get date as data hora. Isso aqui é uma forma também de pegar a data e hora do computador, tá? Desse jeito. Então eu até ia apagar, mas daí pensei assim, vou deixar para quem precisar,
né? Saber como que executa, né, um comando select aqui, ó, tá aqui. E aqui temos o outro, ó, ele pega, daí ele pegou o resultado e alimentou o campo na tela. Então ele alimentou esse campo aqui, tá? Um pouquinho mais para baixo, ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai buscar a hora do servidor, né? Então aqui ele faz, aqui é uma outra requisição que eu fiz, isso aqui pode ser comentado, né? Não está sendo usado, tá? Porque ele vai usar só essa requisição 2 aqui, isso é uma questão de gosto, tá? É bom para vocês analisarem os códigos que vieram nessa e nessa aqui. Nesse aqui eu passei a cidade de Curitiba nessa linha, né? Na URL montei com get, né? HTTP get, um método, fiz o response, né? Enviei e peguei a resposta. Daí o content dela, daí eu eliminei os tabs, eliminei os aspa dupla, né? Aqui seria aspa dupla, aspa dupla. Eu limpei, fica mais fácil trabalhar sem a aspa dupla. E também tirei essa palavrinha aqui. Tá, depois que eu tirei isso, eu procurei dentro do HTML que veio essa palavra aqui e essa outra que seria o final, tá? Então eu achei o começo e fim do bloco no HTML que eu preciso. Daí com o position occurrence, né, passei o HTML que veio, a tag que estou buscando e a primeira ocorrência do começo ao fim. A mesma coisa com position occurrence, o resultado 2, a busca da tag final e a primeira ocorrência do começo ao fim. Daí eu faço uma continha de menos, né, posição final menos posição inicial, eu tenho a quantidade de caracteres. Se a quantidade de caracteres for maior que 0, né, então daí eu vou fazer um middle, tá? Então já evito não entrar no middle se não for maior que 0, tá? Então é maior que 0, então eu vou fazer um middle, que é um recorte, o substring, tá? Ele lembra muito o comando substring de outras linguagens. Tá? Ele vai fazer um recorte, né? Um trim, né? Então ele vai fazer um recorte. E daí passei o HTML inteiro, limpo, né? Sem as sujeiras, peguei a posição inicial, a posição final e peguei apenas o texto, peguei o HTML e converti em texto. Então tirei todas as tags, ficou só o texto. Com isso, eu peguei e fiz o quê? Eliminei todos os enter e troquei por vírgula nessa primeira parte. E depois eu peguei todos os espaços e também troquei por vírgula. E daí ele vai retornar uma linha assim, ó. Curitiba, Brasil, né? 17 horas, 15 minutos... 54 segundos, sábado, tal, tal, tal. Então eu consegui, fazendo essas substituições, eu cheguei a isso aqui. E daí eu peguei e fiz as variáveis, né? Cidade, país, dia da semana, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. E daí com extrato string eu fui, né, contando as vírgulas, né? Vírgula 1, tem Curitiba, vírgula 3, tem Brasil, 14, né, eu tenho dia da semana, né, e assim por diante. Chegando aqui no final, né, eu precisei juntar, né, a parte da hora e do minuto, né, aqui, ó, a hora ela tem que estar separada por vírgula aqui, ó, né, o minuto também separado por vírgula. Daí eu juntei as duas, né, por isso tem dois extract string, né, três extract strings a mais aqui, né. E daí aqui eu tenho a linha formada que vai aparecer na tela. Daí se veio janeiro, né, então é 01. Se veio setembro, 09. E daí eu pego, alimento a variável glotime, né, glowDataTime, e vou pro run server story procedure. Daí aqui eu tenho o quê? Eu tenho as execuções, né, das minhas procedures de banco de dados para saber a questão do espaço livre, do espaço total, do número do HD, da datetime, do servidor, né? Outra forma de fazer também, né? E daí aqui ele pega tudo isso
né, alimenta a variável, né, da hora do servidor. E aqui eu vou montar o gráfico. Mando o número do HD, mando o espaço total e o espaço livre. Tá? Então ele vem para essa outra, né, em cascata. Se você ligar o debug e for dando F7, né, F8, F7, você vai ver passo a passo. Daí ele chegou aqui os valores. Daí aqui eu vou fazer um gráfico de pizza, né? Daí tem as configurações. O que eu mexo aqui nessa tela é essa parte aqui, ó. Né? É esse pedaço aqui que eu alimento os dados. Até vou dar um tab aqui, tá? Para vocês entenderem que é aqui que eu coloquei os dados. Né? Até podemos colocar esse carinha aqui para cima. Fica mais didático assim, né? Ó, total, livre e usado. E ele vai plotar o gráfico e ainda permite salvar ele em disco e tal, né? Tá bem tranquilo. Feito isso, acabou o processo. Daí vem para os botões, né? Então ele alimentou esses 3 campos e alimentou o gráfico, né? Daí ele vem aqui no sincronizar. Ele vai fazer o quê? Esse aqui ele usa uma técnica usando o comando do MS-DOS, aquele NetTime, tá? Então ele pega aqui, faz um NetTime, né? Eu substituo a palavra servidor pelo nome que está lá na tela, né? Pelo EDT que está na tela, e ele vai criar o ponto .bat, né? Vai criar o ponto .bat. E depois que criou, ele vai passar para o MS-DOS hide, que ele vai executar esse comando, só que sem mostrar a tela DOS. Então eu achei bacana fazer dessa forma. Então aqui essa API executa o comando DOS, né, do ponto .bat sem exibir a tela. Né? O outro botão, ele já usa o comando nativo da ferramenta. Né? Então ele vem aqui, ó, sincronizar servidor, né? Ele vai fazer o que? Se não tem data, não faz nada. Se tem data, né? Então aqui data alterada com sucesso. Né? Então aqui vamos fazer um toast display, data e hora atualizada com sucesso. Beleza? Daí duração longa, vertical no meio da tela, no centro da tela e em azul, RGB R0,0,255 no azul. Vamos salvar. Tá aí. Tá? Então aqui ele não vai fazer e aqui ele vai fazer. Né? Vai pegar a data e vai atualizar. Essa data veio pela data que veio da internet. Poderia usar só esse sysdate time nesse outro botão aqui? Poderia, né? Mas para fins didáticos eu fiz dos 2 jeitos para vocês verem, né, as possibilidades. Dá para fazer também de outras formas. Até a gente estava vendo fazer com Python, né? Mas a gente achou melhor deixar separado desse exemplo para não confundir tanto vocês. Né? Uma coisa de diferente nesse projeto é que ele tem a análise, que tem as connections, e tem dentro da análise essas procedures. Ó. Ele tem as procedures de servidor. Tá? Então eu consigo executar comandos lá no servidor e saber essas informações. Né? Isso é muito importante para as suas aplicações não pararem sem aviso prévio. Né? Você saber que tem tanto de espaço livre e tal. Vamos rodar para ver como ficou. Vamos dar um go. Olha lá, ele preencheu, né, todos os dados e está ali o gráfico. Né? E daí se clicou aqui, ele vai executar o comando. Dá um play aqui mesmo. Né? Olha lá, atualizou a data com sucesso. Tá bom? Tá? Então tá aí o exemplo aí para vocês, está indo para o repositório, o vídeo está indo para o YouTube. Né? Divulguem aí para os seus amigos. Né? E vamos nessa aí. Ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.